Quem foi ajudar Moisés a tentar o Messias? Elias, meus irmãos. Elias, o falso profeta. Vocês já sabem, Elias, o falso profeta. Quem habita no corpo de Elias é Ismael, um anjo caído. O diabo, Israel, habita no corpo de Moisés. E agora eu pergunto para os irmãos: onde a besta Azazel habita? Lembre-se, o Messias cansou de avisar: olha, ninguém, absolutamente ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem. Quando o Messias morre, ressuscita, ele sobe ao céu, aí os 24 anciões, os 24 profetas, ressuscitam, andam pelas cidades, depois que o Messias sobe, primeiro o Messias, depois os 24 anciões, os profetas, sobem, mas primeiro o Messias. Então até a época que o Messias morreu, ressuscitou, ninguém, absolutamente ninguém subiu ao céu. Elias subindo numa carruagem de fogo? Se o Messias disse, ninguém subiu ao céu, é porque ninguém subiu. Então os anjos caídos fizeram isso, meus irmãos, para enganar vocês. Elias é o falso profeta. Quem habita no corpo de Elias é Ismael. Quem habita no corpo de Moisés é Israel, o diabo, Satanás, os dois. Agora eu pergunto para os irmãos, quem é o terceiro? Quem é o terceiro? Existe mais um corpo que sumiu. Notem como a mente de vocês vão começar a abrir agora. O espírito vai abrir. Quem é o terceiro? Notem, 3 corpos sumiram. Moisés sumiu o corpo. Satanás. Elias subiu o corpo. Ismael no corpo de Elias. Quem é o terceiro? Chegou a hora de abrir, meus irmãos, porque existe muitas pessoas, muito porcos, indomáveis, hipócritas, que não sabem separar o livro dos verdadeiros profetas dos falsos. Eles não sabem. Eles estão tão contaminados que eles não conseguem entender. E aí eu trago para vocês o pão puro, e aí vocês acabam indo lá assistir outros vídeos de outros lugares. Não que vocês não possam, claro que vocês têm que ir. Vocês podem assistir o que vocês quiserem, irmãos. Só que vocês têm que tomar cuidado. Quando você recebe o pão da vida, quando você assistir outros vídeos, não pegar o esterco que vão ser oferecidos para vocês. Porque quando você acaba de assistir um vídeo, vai ser mais ou menos assim: olha, você assistiu o vídeo? Aqui está o esterco. Você quer colocar no meio do seu pão? Aí você é livre de dizer: não, muito obrigado. Estou feliz com o pão puro, pão da vida, o Messias. Tome muito cuidado com isso, meus irmãos, que as pessoas que defendem Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, os falsos profetas, isso não é o espírito do nosso Pai, não. É espírito de porco, espírito de caído. Vocês tomem cuidado com isso. Vocês podem assistir o que vocês quiserem, meus irmãos, mas cuidado para não misturar esterco com o pão da vida. Cuidado. Cuidado. Assistam tudo o que vocês quiserem. O Pai deu liberdade para vocês assistir. Mas os olhos, quando vocês vê, assistam, analisem e vejam se tem pão da vida ali ou se tem esterco. Se tiver esterco, joga fora, meus irmãos. Joga fora. Então, voltando ao assunto. Moisés, Israel, o diabo, Satanás, assumiu o corpo de Moisés. Um corpo. Elias, Ismael, assumiu o corpo do falso profeta Elias. 2. Lembra que no Monte da Transfiguração aparece Moisés e Elias para o Messias. Você acha que ele apareceu para quem? Os caídos apareceu para quem? Se o Messias disse, ninguém subiu ao céu, o que aqueles anjos caídos estavam fazendo ali? Era eles, meus irmãos. Agora eu pergunto para vocês, quem é o terceiro? A Barbie, que pinta os olhos, faz a sobrancelha, passa batom. Quem que é esse? Claro que você vai falar assim: ah, meu irmão, é Jesus. É Jesus, irmão. É Jesus, irmãos. É. Mas eu te pergunto, quem é ele?
Estão preparados para entender? Lembre, antes de vocês falar alguma coisa do que eu estou falando, parem, analisem e pensem. Olha o que o Messias disse. Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem. Ninguém subiu. Então a farsa de Moisés ter subido, de Elias ter subido, é uma farsa. Agora eu pergunto para vocês, quem é a Barbie? Lá do princípio, quem é? Quem é o terceiro? Em que corpo Azazel habitou no passado? Pararam para pensar? As três farsas? Moisés, Elias subiu na carruagem de fogo. Quem é o terceiro? Eu já falei, meus irmãos, os falsos profetas escreveram vários livros, hoje chamados de apócrifos. Não dá para saber qual é o dos nossos irmãos, os 24 anciões, e qual é os falsos verdadeiros. Só na hora que você lê e você entender o que o Messias fala, aí você tem que separar. Mas é muito difícil. É muito difícil. Só com o Espírito do Pai mesmo que a pessoa consegue ler, entender e saber qual que é do Pai e qual que não é. Exemplo, quantas pessoas seguem o erro. O Pai disse que nunca pediu sacrifício. E o povo fazia sacrifício. Quanto o Pai falava com Jeremias, Isaías e com os verdadeiros profetas, ele não falava com a voz, meus irmãos. Ele falava na mente, no Espírito. Naquela época, o Pai falava pelo Espírito com aqueles homens, com os profetas, os verdadeiros, que vieram do céu, não se esqueça. Os 24 anciões vieram do céu para cá trazer o pão da vida, preparar o caminho do Messias. Depois vem o Messias, o pastor. Depois do pastor vieram os apóstolos. E depois os discípulos. Hoje, na última geração, as duas testemunhas e os 144 mil selados. O Pai continua falando com eles em espírito, na mente. Na mente, no espírito, na mente. É dessa forma que o Pai fala. Não igual apareceu para Abraão. O Abraão deu uma lavada nos pés de Deus. Foi lá no Sodoma e Gomorra. Deus foi lá, falou com Ló, com Jó, sei lá, mas é tanta mentira que é um absurdo. Então eu pergunto, são três corpos. Moisés, não se esqueça, Israel, diabo, Satanás. Elias, o falso profeta, Ismael. E o terceiro, quem é? Pronto para se assustar? Já posso abrir abertamente para os irmãos, né? Em quem Azazel habitava? Vou dar uma dica. E o Senhor tomou, presta atenção, o Senhor Baal, o diabo, Satanás, tomou ele para si. Entendeu? Entendeu? O Senhor tomou ele para si. O diabo, Satanás, tomou quem para si? A Barbie? Quem que era a Barbie? Não se assuste, meus irmãos. A Barbie era Enoque.